Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Sua vida. Mais informações no box de informações. Gratidão profunda. Relações familiares. Por que nos casamos? Por que temos filhos? O que buscamos no casamento? Em crianças. A resposta para todas essas perguntas é: queremos a maior felicidade. Acreditamos que ao casar e ter filhos, seremos felizes. Se isso fosse verdade, todas as pessoas casadas seriam felizes. Um mero olhar para a nossa instituição do casamento desmente isso. Onde está a culpa? É no casamento? Não, a culpa está dentro de nós. Nós erroneamente olhamos na direção errada. Procuramos externamente a felicidade fora de nós mesmos, nos outros. Nunca encontraremos uma felicidade contínua sem tristeza enquanto olharmos para os outros ou para as coisas fora de nós mesmos. Uma pessoa feliz é aquela que tira sua felicidade de dentro. Ele é feliz casado ou solteiro. Devemos nos casar ou não devemos nos casar? Essa é uma pergunta discutível. Você vai fazer exatamente o que você vai fazer. Você predeterminou precisamente o que fará neste ponto. Portanto, a pergunta importante deveria ser: como posso alcançar a felicidade suprema? O casamento oferece uma excelente oportunidade de crescimento e deve ser usado assim. A pessoa é constantemente confrontada com situações onde se pode aumentar o amor pela família. Todos os dias devemos fazer disso uma prática de aumentar nosso amor, usando todas as situações em que nos encontramos em que não estamos amando o melhor de nossa capacidade, aumentando conscientemente nosso amor pelo outro até que seja um amor completamente altruísta. Quando alcançamos o estado de amor altruísta, alcançamos a divindade. Que coisa difícil é ser casado, Lester. Lester, algumas pessoas acham muito fácil. A dificuldade está em nós e não no casamento. Tem um aspecto positivo, não é? Não há uma liberação de egoísmo. Lester, sim. O casamento deve nos ensinar altruísmo. Então, dessa forma, há um passo positivo, se for tratado corretamente. Ensina o amor de uma pessoa, portanto você pode ampliá-lo na família e depois para uma unidade maior. Não é verdade? Lester, sim. É um passo positivo em que você está envolvido em uma situação na qual você pode aprender a não possessividade. É um passo muito positivo nessa direção. A coisa que estamos procurando em um companheiro é a coisa chamada amor. O amor é este ser que somos. Amor é Deus. Procurá-lo em um companheiro, nunca o encontramos. No entanto, se alguém é casado, deve definitivamente amar seu cônjuge o máximo possível. Quando aprendemos a amar um cônjuge corretamente, podemos amar os outros corretamente. Quando percebemos o que é o amor e o que estamos realmente procurando, paramos de procurá-lo externamente em um parceiro ou no mundo, e nós o buscamos dentro. O melhor casamento é casar com Deus. Você poderia conseguir um companheiro melhor. Devemos nos casar. Lester, não falo contra o casamento, não falo a favor. Eu quero que você tenha o que você quer para si mesmo. Uma pessoa casada pode encontrar Deus, mas tem mais obstáculos do que uma pessoa solteira. Uma única pessoa pode se concentrar mais facilmente no caminho. Uma pessoa casada é forçada a se preocupar com seu cônjuge e filhos, se houver filhos. Agora, a maioria das pessoas que diz: vou me casar e continuar no caminho, quase invariavelmente se envolve tanto em seu casamento que não tem tempo nem inclinação para o caminho. Então, nesse sentido, é um obstáculo. A menos que você se case com alguém que também esteja procurando por isso, não seria uma coisa muito difícil. Lester, sim. A melhor situação no casamento seria ajudar o outro a se realizar. Casar apenas para ajudar o outro a conhecer plenamente a Deus, essa deve ser a base para o casamento. E o outro deve fazer o mesmo por você. Deve ser mútuo. Deveria ser realmente um estado espiritual,
não um estado possessivo. Lester, o amor é uma libertação do outro, não uma posse. Isso seria espiritual. P. Qual a melhor forma de guiar as crianças no caminho? Lester, a melhor coisa que você pode fazer é dar o exemplo. Esse é a melhor maneira de ensinar as crianças pelo exemplo. Eles querem ser como seus pais. Então, sempre volta para: se você quer ajudar seus filhos, você deve ajudar a si mesmo. Então você descobrirá que não precisa fazer nada conscientemente. Apenas ajude a si mesmo, e você os verá crescer com você. P. Nós temos 2 filhos, e eles são realmente diferentes. Eles desejavam ser nossos filhos, e nós os desejávamos, certo? Lester, sim. Muitas vezes escolhemos pais que têm características semelhantes ao nosso para que possamos ter uma lição constante na frente de nossos olhos. É por isso que às vezes achamos os pais tão difíceis. Se há algo que eu vejo em você que me incomoda, é porque eu tenho isso em mim. Se eu não tivesse isso em mim, eu não poderia nem ver em você. O fato de escolhermos pais com características semelhantes às nossas é uma das razões pelas quais as pessoas acreditam na hereditariedade. Nós herdamos apenas nossa aparência física. Cada criança é tão diferente de todas as outras crianças. Vocês pais sabem disso, que cada um é um indivíduo completamente diferente. E se o ambiente atual e a hereditariedade tivessem algum efeito apreciável, seriam muito semelhantes. P. Um pensamento me ocorreu que uma criança nasce um estranho para os pais. Eles não sabem nada sobre aquela criança. Eles são um estranho, e cabe a você fazer com que eles o amem. É a quantidade de amor que você derrama que induz a quantidade que eles podem derramar, não é? Lester, sim, assumindo que nossas memórias foram cortadas e começamos no início desta vida. Mas eu tenho que dizer não, se você pegar a história antes desta vida. Seguimos nos reagrupando. Apegos e aversões um ao outro nos mantêm juntos. Vida após vida. Um apego entre 2 indivíduos. Reuni-los novamente. Ou, uma aversão fará a mesma coisa, porque uma aversão é segurar por adiar. O apego os prende a você, uma aversão está mantendo-os longe de você. Mas de qualquer forma você está segurando eles. P. Lester, como pai, estou amando a carne ou o espírito do crianças. Lester, você está basicamente amando seu próprio ego. P. Porque eles são parte de mim. Lester, sim. Você fez isso. Você os criou. Você fez isso tremendo coisa. E você quer que eles sejam um bom exemplo de você. Ver. Agora, se amamos nossos filhos, nós os libertamos, permitimos que cresçam, floresçam e desabrochem como uma flor. Nós não tentamos cercá-los. Nós os libertamos e os guiamos e os amamos desapegados deles, sabendo que eles são seres de Deus. Eles são tão Deus quanto eu, é como você deve se sentir. Além disso, eles vão passar pela vida do jeito que eles definiram de qualquer maneira. Mas você deve se esforçar para libertá-los, para se sentir desapegado. Este é o mais alto amor do que um amor com apego. P. Claro, como você diz, você tem que liderá-los. Lester, guie-os. E eles pedirão orientação se você apenas libertá-los. Mas eles se ressentem de serem dominados e ditados da mesma maneira que você, da mesma maneira que você fazia quando era criança. Eles não gostam de receber ordens, mas querem aprender. Eles têm uma curiosidade natural, eles vão te perguntar. E se você pode começar no começo, libertando-os desde o primeiro dia, criar uma criança é uma das coisas mais fáceis de fazer. Eles vão te seguir. Mas quando você começa a dizer a eles desde o primeiro dia o que fazer e o que não fazer, eles se comportam como um adulto quando lhe dizem o que fazer e o que não fazer. Eles se ressentem. Eles se opõem a isso. Então, padrões de oposição são estabelecidos e, no momento em que eles são capazes de andar, eles têm esse padrão de oposição bem desenvolvido. É isso que torna a educação dos filhos tão difícil. Por causa de todo o nosso apego,
Tentamos orientá-los e eles resistem. Fomos treinados dessa forma, treinamos nossos filhos dessa maneira, e eles treinarão seus filhos dessa maneira, e assim por diante. O treinamento pode ser realizado sem oposição se começar bem. Mostre-lhes as possibilidades, as alternativas, e deixe-os tomar as decisões. Então eles estão trabalhando com você desde o início e não desenvolvem hábitos de oposição. Famílias são reagrupamentos de pessoas que já estiveram juntas antes. Amores fortes e ódios fortes nos unem de novo e de novo. Nossa atitude para com os parentes deve ser a mesma que para com todos os seres. O primeiro lugar para praticar o amor é em casa com a família. Devemos tentar amar cada vez mais a nossa família, concedendo-lhes o direito de serem como são, cada vez mais. É uma grande coisa para o crescimento espiritual resolver relacionamentos com os pais, mesmo que tenham falecido. Os pais apresentam excelentes oportunidades de crescimento se quando tentamos resolver nossas diferenças até que haja apenas um sentimento de amor sem apego. A família é excelente para nos trazer à tona todo o nosso comportamento automático reativo, pois foi lá que desenvolvemos a maior parte dele. Dar amor altruísta a uma criança desenvolverá amor altruísta nessa criança nesta vida e a condicionará para uma vida muito feliz. A principal coisa que uma criança quer de nós é amor, e nós não pode enganar uma criança. As crianças conhecem nossos sentimentos, e é isso que elas leem. Nós nos enganamos com palavras, mas não os enganamos. Quando os filhos são contrários, é porque procuram chamar a atenção dos pais. Nos primeiros anos, isso significava sobrevivência. Se eu for aprovado por meus pais, eles cuidarão de mim, e eu, a criança indefesa, não morrerei. Uma criança tenta ser boa para obter aprovação. Se isso for impossível, ele se torna mau para chamar a atenção. Esta atenção subconscientemente implica aprovação. Torna-se um padrão aberrante de comportamento. Se você puder ver seus pais do jeito que eles realmente são e depois amá-los do jeito que são, você estará alcançando um crescimento tremendo. Você se comporta mais automaticamente com os pais. Você encontrará seus padrões de comportamento dos pais aplicados ao mundo. Você mantém os padrões de comportamento automáticos estabelecidos antes dos 6 anos de idade pelo resto de sua vida, a menos, é claro, que você os altere. Normalize seu comportamento com seus pais e familiares. Você tem que ver seus pais do jeito que eles são e aceitá-los assim. Nada deve ser culpado em seus pais. Não importa o que eles façam, você deve aceitar a responsabilidade pelo que você é. A total não reação aos pais está próxima da realização. Não importa como agimos, desde que o sentimento interior seja amor. A atitude é mais importante que o ato. Use isso com a família. Se fossemos capazes de amar desinteressadamente, em vez de estar em conflito com as crianças, haveria harmonia completa. Mas é só porque perdemos de vista o que é o amor altruísta que estamos nessa dificuldade de oposição entre pai e filho. Os pais querem fazer o que é errado, mas querem que seus filhos façam o que é certo. Isso faz com que o pai pareça desonesto aos olhos dos filhos, isso os desconcerta, causando sentimentos de rebeldia. Uma criança não aprenderá melhor do que o exemplo dos pais. Nossa responsabilidade para com as crianças, porque elas não podem cuidar de si mesmas, é alimentá-las, vesti-las e guiá-las até que tenham idade suficiente para cuidar de si mesmas. Mas depois que as crianças se tornam adultas, devemos deixar ir e deixar que Deus cuide delas, mesmo que elas aparentemente não possam cuidar de si mesmas. Eles precisam aprender que eles também são cuidados se assumirem a responsabilidade por si mesmos, ou melhor, se renderem a Deus. A única diferença real entre crianças e adultos é o tamanho e a experiência. Quando os pais dizem não, estão incutindo inibições. Quando os pais dizem faça, eles estão incutindo compulsões. Ambos causam sentimentos de incapacidade na criança. Crianças que vemos como uma extensão do nosso ego. Devemos vê-los como indivíduos e estender a eles os direitos que fazemos aos indivíduos. Se você quer ajudar seu filho, ajude a si mesmo. Cada criança é um indivíduo inteiro, completo e infinito.
Ver a verdade não pertence a pessoas casadas ou solteiras. Pertence àqueles que buscam e descobrem a verdade. As pessoas casadas podem obter a realização se estiverem determinadas a consegui-la. Os únicos casais felizes são aqueles que compreendem a verdade. Eles sabem que sua alegria está dentro e não no outro. O que as pessoas estão realmente procurando é o amor de Deus. Não sabendo disso, eles procuram em um companheiro. Uma vez que você tem o gosto de Deus, é fácil não se casar. Você não sente necessidade de um companheiro. Sendo casado com Deus, você alcança a saciedade. É um obstáculo ter um companheiro. É um obstáculo adicional ter um filho. Não precisa ser, pode ser uma ajuda para crescimento, se assim o usarmos. Não há ninguém casado cuja infelicidade não venha de buscar a felicidade no outro. O único casamento ideal é quando cada um se casa para ajudar o outro a crescer espiritualmente. A realização máxima é não ter nada além de amor por cada pai, cada irmã, cada irmão e cada filho. Resolva isso e você resolverá seu relacionamento com o mundo. Comentários. Como você se sente em relação à sua família? Mais especificamente, você tem apenas sentimentos de amor por sua família. Parabéns se você fizer isso. Você abandonou muito apego e aversão ao mundo. Isso realmente o apoiará em seu auto-reconhecimento. Se você tem outros sentimentos além do amor altruísta por eles, eu recomendo que você se permita aprofundar seu amor por eles. Como Lester costumava dizer, quanto mais livre você estiver com sua família, mais próximo estará da liberdade. Sugestões para a semana. Se você tem outros sentimentos além do amor por sua família, sugiro que estabeleça como meta aprofundar continuamente seu amor por eles até que isso seja tudo o que você sinta. Um objetivo que muitos acharam útil é: eu me permito amar e apoiar minha mãe, pai, irmã, irmão, marido, esposa ou amante, exatamente como eles são. Eu quero para eles o que quer que eles queiram para si mesmos. Aqui está outra ótima maneira de aumentar seu amor por sua família e libertá-los e a si mesmo. Faça uma lista do que você gosta e não gosta em cada membro da família. Em seguida, deixe de lado esses apegos e aversões das seguintes maneiras. Com cada gosto e desgosto na lista, pergunte a si mesmo: eu poderia me permitir gostar disso, na pessoa, tanto quanto gosto? Em seguida, pergunte a si mesmo: eu poderia me permitir não gostar disso, na pessoa, tanto quanto eu? À medida que você faz essas perguntas de um lado para o outro progressivamente, seja por gostar, apego ou desgosto ou aversão, você começará a sentir isso se dissolver por dentro. Continue alternando até conseguir responder sim a qualquer uma dessas perguntas. Se você estiver trabalhando em um anexo, as perguntas de conclusão são: eu poderia deixar esse apego ir? Se você está trabalhando em uma aversão, a pergunta de conclusão é: eu poderia deixar essa aversão ir? Para ir ainda mais longe, pegue suas listas sobre os membros de sua família e faça o mesmo exercício explorando os apegos e aversões que você tem por si mesmo. Permita-se levar sua exploração ainda mais profunda com essas polaridades. Posso me permitir odiar a pessoa tanto quanto odeio. Eu poderia me permitir amar a pessoa tanto. Como eu faço? Eu não sou você, eu sou você. Posso me permitir querer mudar a pessoa. Como faço? Eu poderia deixar de querer mudar a pessoa e aceitar a pessoa como ela ou ela é. Registre suas experiências com esses exercícios em seu diário ou diário de progresso. Você se lembrou de anotar seus ganhos e realizações enquanto fazia esta sessão? Facilite sua vida.